Boa noite, irmãos. 19 horas, vamos dar início à nossa escola bíblica dominical. Hoje é dia 20 de agosto de 2017. Nos últimos capítulos, nos capítulos anteriores, nós estudamos a prisão de Paulo, né? Nos capítulos 21, 22 e 23, Paulo esteve preso na cidade de Jerusalém, ok? No capítulo 22, Paulo apresentou a sua defesa diante do povo, diante da multidão. Ele se levantou, pediu para o comandante autorização para falar, o comandante autorizou, então ele se levantou e passou a se defender diante do povo. Isso aí, Thiago. Tá aprendendo direitinho, Thiago. Daqui uns dias. Capítulo 23. Paulo, ele se defende diante do Sinédrio, né? Que ele, na verdade, ele nem teve tempo de se defender, né? Ele logo tomou um tapa na cara e aí ele jogou uns contra os outros, né? Capítulo 23. A partir do capítulo 23, no final do capítulo 23, Paulo é transferido para Cesareia, né, pelo comandante Lísias, para proteger a vida do próprio Paulo. O comandante o transfere e o coloca aos cuidados do governador Félix primeiro, né? Então, no capítulo 24, Paulo ele apresenta a sua defesa diante de Félix, né? Então, os judeus foram lá em Cesareia, né, apresentaram a acusação formal, até com um advogado, né? Então, Paulo se defende, no capítulo 24, perante o governador Félix. No capítulo 25, que foi semana passada, né? Depois de 2 anos, Félix resolveu não fazer nada, deixou ele preso lá, e a troca do governador, surge um novo governador chamado Festo, né? Pórcio Festo. E aí Paulo apresenta a sua defesa perante Festo, né? Os judeus também estavam lá, acusaram Paulo novamente, após 2 anos, né? E hoje nós chegamos no capítulo 26, hoje nós veremos a defesa de Paulo, a audiência de Paulo diante do rei Agripa, ok? Então quero convidar a igreja para abrir a Bíblia, capítulo 26 de Atos, nós vamos fazer a leitura. Hoje são 32 versículos. Amém? Atos 26. A seguir... Então, só para contextualizar, tá? O capítulo 26 não tem intervalo do capítulo 25, tá? É uma sequência imediata. No final do capítulo 25, o rei Agripa e Berenice chegam lá em Cesareia para cumprimentar Festo, né? Então, Festo conta para ele o caso de Paulo e Agripa fala, eu quero ouvir esse homem, amanhã o ouvirás. Então, no finalzinho aqui, a partir do versículo 23... já começa o dia, então Festo prepara a audiência, manda chamar Paulo, e aí chega o capítulo 26, ok? Capítulo 26. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse, é permitido que uses da palavra em tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nesses termos. Tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus. Mormente, ou principalmente, porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso, eu te peço que me ouças com paciência. Verso 4. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio,
se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu conforme a seita mais severa de nossa religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente de noite e de dia, almejam alcançar. E é no tocante a esta esperança, ó Rei, que eu sou acusado pelos judeus. 8. Porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas deveria eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra eles dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. 12. Com estes intuitos, parti para Damasco, levando autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, indo eu, caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. 14. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. 19. Pelo que, ó Rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios, que se arrependessem e que se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disto, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas, alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo, senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Dizendo ele essas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar? Paulo, porém, respondeu: não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. 27. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então, Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Paulo respondeu: assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem, se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias.
A essa altura, levantou-se o rei e também o governador, e Berenice, bem como os que estavam assentados com eles. E, havendo-se retirado, falavam uns com os outros, dizendo: este homem nada tem feito passível de morte ou de prisão. Então Agripa se dirigiu a Festo e disse: este homem bem podia ser solto, se não tivesse apelado para César. Vamos orar? Querido Deus, obrigado por esse texto que foi lido. Pedimos, Deus, a orientação do Teu Santo Espírito, Deus, para que Ele venha usar da leitura, da explicação da Sua palavra e aplicar as verdades contidas nesse capítulo, Deus, na nossa vida, ao nosso coração, transformando, Pai, não só nossa mente, nosso intelecto, mas o nosso coração, Senhor, nossa vontade, transformando, Deus, nosso coração duro num coração quebrantado, num coração que quer viver e honrar o Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a ideia central do capítulo de hoje, capítulo 26, é a seguinte: a intervenção de Jesus Cristo transforma por completo a vida de um homem. Se eu pudesse resumir, como de fato eu fiz, o capítulo em uma frase, esse é o resumo, essa é a frase que eu escolhi para o capítulo, ok? Eu vou explicar por quê daqui a pouco, tá? A intervenção de Jesus Cristo transforma por completo a vida de um homem. O capítulo 26, ele vai mostrar hoje, com clareza, quem era Paulo antes dele ser transformado, antes de Cristo intervir na vida dele. E também vai mostrar quem Paulo se tornou depois da intervenção de Jesus em sua vida. Percebam que foi Jesus que interveio na vida de Paulo. Não foi Paulo que procurou Jesus e achou. Jesus interveio na vida dele e transformou graciosamente a vida dele, das trevas para a luz. Portanto, a intervenção de Jesus Cristo, e somente a intervenção de Jesus Cristo, transforma por completo a vida de um homem. Ok? Percebam também, irmãos, que Paulo não se preocupou nesse capítulo, embora ele começou de uma maneira formal a se defender, mas por todo o argumento dele no capítulo, ele não estava preocupado em se defender, ele se preocupou em pregar o evangelho. É claro isso nesse capítulo. Ele se deparou com uma multidão, com um número grande de pessoas, uma audiência, né? Várias pessoas estavam ali para ouvi-lo. E ele aproveitou. Ele aproveitou e anunciou o evangelho com clareza. Então o capítulo ele pode ser dividido basicamente em duas partes. A primeira parte é versículos 1 a 12. Quem era Paulo antes? Antes de Cristo intervir em sua vida, né? Quem era Paulo? Então nós vamos responder juntos aqui hoje 3 perguntas, tá? Aliás, na verdade são 3 perguntas, perdão. Nós vamos completar 3 frases a respeito de Paulo. Paulo era uma figura. Vou começar olhando o versículo 4. Alguém lê para mim o versículo 4 bem forte. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como descorreu desde o princípio, entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Olha, o rei Agripa. Todo mundo me conhece. Desde a mocidade. Versículo 5. Outro irmão. Ou irmã. Pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio, se assim quiserem testemunhar. Olha só, eu era conhecido desde o princípio. Se eles quisessem falar isso para o Senhor, eles teriam dito. Eles podem dizer. Eu não sou um desconhecido para eles. Eu não sou um desconhecido entre os judeus, nem entre o povo e muito menos entre os líderes judaicos. Eu não sou desconhecido, não é? Todos os judeus conheciam Paulo. Lembra que Paulo foi criado em Jerusalém aos pés de Gamaliel, o famoso mestre fariseu, né? Ele era um discípulo de Gamaliel. Entre o meu povo e na cidade de Jerusalém, diz Paulo, eu era conhecido desde o princípio.
usando palavras bem comuns no nosso dia a dia, ele não era um Zé Mané qualquer. Né? Ele não era alguém no sentido de ser desconhecido. Ok? Ele era uma figura pública. Ele era um cara conhecido e muito bem conhecido. Se assim eles quisessem testemunhar, só que isso não favorecia os judeus. Então eles não testemunharam. Paulo, quem era Paulo? Paulo era uma figura pública. Primeira característica de Paulo aqui do texto, tá? O texto mostra isso. Segunda característica. Paulo era um judeu... Vamos entrar aqui antes de vocês responderem. Versículo 5, a segunda parte do versículo 5. Continue aí, Horácio, por favor. Se assim o quiserem testemunhar. Porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião. Olha só. Eu vivi no passado. Hoje não vivo mais, né? Eu vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião. Ele quis dizer religião da nação, dos judeus. Porque os judeus tinham vários grupos religiosos diferentes, né? Tinha os fariseus, tinha os saduceus, não é? E eles tinham algumas diferenças, às vezes muitas diferenças entre grupos, ok? E os fariseus eram os mais severos, os mais rigorosos, os mais conservadores, né? No capítulo 23, a gente lembra lá no versículo 6 que Paulo falou assim, que eu sou fariseu, filho de fariseus. Lembra quando ele jogou o sinédrio uns contra os outros, né? Ele falou, eu sou fariseu, filho de fariseus, não é? Aí aqui ele usou a frase, conforme a seita mais severa da nossa religião. Lá no capítulo 22, no versículo 3, ele disse que ele foi instruído aos pés de Gamaliel, presta atenção nessa frase, capítulo 22, versículo 3, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus. Paulo está falando, olha, eu sou judeu, religioso, eu sou um cara extremamente religioso, zeloso da lei, né? Eu sou um cara conservador, ultra conservador, eu sou judeu de verdade, eu jogo no time dos judeus, eu não sou um antissemita, um anti-judeu, eu sou judeu, eu honro o meu povo, a minha nação, a lei de Deus, o templo, né? O próprio Deus. Então, o versículo 10, ele dá até uma dica para a gente. Olha o que ele fala, o versículo 10. Alguém lê para mim, outra pessoa. E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto. O meu voto. Dava o meu voto quando os matavam. Alguns entendem esse versículo dizendo que Paulo teria sido parte do sinédrio, integrante do sinédrio, dos líderes judaicos. Porque ele fala, eu dava o meu voto para que aqueles cristãos também fossem mortos. Paulo nunca falou isso, que ele é do sinédrio, né? Mesmo que fosse ou que não fosse, não importa para a gente nesse momento, o que importa é que ele era ouvido, a opinião dele as pessoas queriam saber a opinião dele. O que a gente faz com esses cristãos? Mata, pode matar, eu apoio, né? Então, Paulo, ele era parte dos judeus, inclusive daquele grupo que estava acusando ele. Ele jogava no time dos acusadores. É como se ele virasse para eles e falasse, até ontem a gente era parça, amigo, parceiro, agora vocês estão me falando que eu não sou judeu, que eu sou... Não é? Versículo 6 fala que Paulo cria no que, irmãos? E agora estou sendo julgado por causa da esperança, da promessa que por Deus foi concedida aos nossos pais. Que promessa é essa, irmãos? É mais do que isso, Horácio. É isso também. É ressurreição, né? Porque por que eu posso falar isso? Porque no versículo 7 ele fala, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente, de noite e de dia, ao mês de alcançar. E é no tocante a essa esperança, ó rei, que eu sou acusado. Ele estava sendo acusado porque ele cria na ressurreição, né? Tem outros versículos que eu posso usar.
Horácio, lê para mim 23, versículo 6. Sabendo Paulo, uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, o tocante à esperança e à ressurreição dos mortos sou julgado. Olha só o que ele falou, no tocante à esperança e à ressurreição dos mortos eu sou julgado. Carlos, lê para mim, por gentileza, o 24, 15. Tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Olha, o ponto de acusação dos judeus era a ressurreição. E ainda, aqui o versículo que a gente leu, o capítulo que a gente leu, o capítulo 26, versículo 8. O Everton, você pode ler para mim, irmão? 26, 8. Porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscita os mortos. Olha, esse era o problema. Por que vocês acham absurdo, incrível Deus ressuscitar os mortos? A questão era a ressurreição. Né? Então aí Paulo no versículo 6, ele fala que ele cria na ressurreição, na esperança da ressurreição. E não somente ele, mas boa parte dos judeus, não todos. Os saduceus não, mas boa parte dos judeus criam na ressurreição e creem ainda na ressurreição. Eles esperam a ressurreição. O profeta Daniel, lá no capítulo 12, fala de ressurreição. Não é? Jesus, ele usou até textos quando Deus se revelou, por exemplo, a Moisés: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Eu não sou Deus de mortos, eu sou Deus de vivos, porque para Deus eles vivem, estão vivos e eles vão receber um novo corpo um dia, né? Então, Paulo cria nas promessas, na vinda do Messias e na ressurreição, ok? Então, Paulo era um judeu muito religioso, zeloso da lei de Deus. Então, Paulo era uma figura pública e Paulo era um judeu praticante da lei, religioso, zeloso da lei, né? Nesse sentido eu coloquei religioso, tá? E por último, Paulo era um da igreja. Vamos ver o que diz lá, versículo 9, 26, 9. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. Então Paulo está dizendo, olha, eu achava e eu praticava muitas coisas contra Jesus. O que ele fazia contra Jesus? Perseguia, torturava e matava. Talvez o texto não fala que ele exatamente matava com as suas mãos, mas ele apoiava, dava o voto dele, pode matar, mandava matar, né? Tanto, presta atenção quanto que ele era cruel, ele fazia isso tanto no país de Israel, quanto em cidades estranhas, fora da nação de Israel. O versículo 11, finalzinho, mesmo por cidades estranhas o perseguiam. O versículo 12 fala, com isso partir para Damasco. É fora de Israel, é na Síria, é outra região, né? Paulo era um perseguidor da igreja, prendia, torturava, matava cristãos em Israel e fora de Israel. Eu quero chamar a atenção duas frases. Outra irmã que ainda não leu, lê para mim o versículo 11 completo. Só uma. Muitas vezes o castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas os perseguiam. Olha o que Paulo confessa aqui, irmãos, com os lábios dele. Demasiadamente enfurecido contra eles. Olha, parece que dá para sentir, né? Demasiadamente enfurecido contra eles. Tamanha raiva, o ódio que Paulo nutria por esses cristãos, irmãos. Paulo era um perseguidor da igreja, né? O versículo 10 fala: assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes.
Paulo, ele não agia por conta, ele era, de certa forma, ele estava abaixo da autoridade dos principais sacerdotes, dos líderes judeus. Hã? Ele cumpria a ordem, tinha hierarquia. O versículo 12 diz: com estes intuitos partiu para Damasco, levando... Ele não podia fazer isso por conta própria, ele precisava de autorização, né? O que mais além de autorização? Por eles, comissionado. Paulo era um perseguidor da igreja, debaixo das ordens da liderança judaica, né? Paulo era uma figura pública, Paulo era um judeu religioso e Paulo era um perseguidor da igreja. Isso é o que ele era, antes de Cristo intervir na vida dele. Ok? E agora, versículos 13 até o fim. Quem Paulo se tornou, né? Depois da intervenção de Cristo. Quem era Paulo depois disso? Versículo 16 diz que Paulo se tornou um... Outra pessoa, lê pra gente, versículo 16. Mas levanta-te, firma-te sobre teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei. Isso. Para te constituir ministro de Deus. Ele é um servo, ele se tornou um servo de Deus, um ministro de Deus. A gente fala ministro, né? Da ideia de uma pessoa poderosa, uma pessoa que não faz nada, né? Mas a palavra ministro significa servo. Ministro é servo, né? Então, Paulo, ele se tornou, através da intervenção de Jesus, um servo de Deus. Maravilhoso isso, né? Maravilhoso isso. Olha, o versículo 16 diz que levanta-te, firma-te sobre os teus pés, que Paulo estava caído no chão, né? Porque por isso te apareci, para ti. Então, Deus, ele fez de Paulo um ministro constituído. Paulo é um ministro constituído por Deus, não foi por conta própria. A partir de hoje eu vou ser apóstolo, vou me nomear apóstolo, eu sou bispo. Não. Paulo não fez por conta própria. Jesus constituiu ele, fez dele um ministro, né? O versículo 17 diz: livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te... Paulo é um ministro enviado por Jesus, por Deus, né? Ele é um ministro constituído por Deus, ele é um ministro enviado por Deus. Ele é enviado a quem, irmãos? Para quem Paulo foi enviado? Para os judeus, para os gentios também. Para os judeus e para os gentios? Tá certo disso? Parece que deu uma... Pois é. Não, repete a pergunta. Para quem Paulo foi enviado? Para que todos, né, arrependam dos pecados, né? Quem tem que ser palavra. Então é para todos. Tá certo disso, irmão? Posso perguntar aos universitários? Então, olha só. Lê para mim, Carlos Vinícius. Atos 9:15. Só esse versículo mata tudo. Atos 9:15 é quando Jesus apareceu para Paulo. Aqui ele está contando de novo a história, né? Para trás. Lembrando a história. Lá é a história de fato. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Opa! Então Deus falou que ele é um instrumento para levar o evangelho para os gentios, incluindo os reis, e também os filhos de Israel. Então, Paulo foi enviado aos judeus e aos gentios. Especialmente aos gentios, a gente vai ver isso, né? Mas também aos judeus, né? O texto fala que ele foi enviado aos filhos de Israel, né? Aí a gente tem outros textos que a gente poderia ver no capítulo 22, versículo 21, né? Aqui no capítulo 26, no versículo 17 que eu acabei de ler, diz: livrando-te do povo, o povo seria os judeus, e dos gentios, dois grupos diferentes, tá? Livrando-te do povo, que são os judeus, e dos gentios, para os quais eu te envio. Então, os quais pode ser os dois grupos, ou pode ser apenas um grupo. Aqui não dá para a gente saber, tá? O versículo 20
diz: mas primeiro anunciei primeiramente aos de Damasco, gentios, em Jerusalém, judeus, por toda a região da Judéia, judeus, e aos gentios. Paulo falou para todo mundo o evangelho. Lembra que a gente, nas viagens missionárias, aonde Paulo ia em primeiro lugar? Sinagoga dos judeus. E aí depois ele falava para os gentios. Então Paulo foi obediente a Deus. Brilhante esse homem, né? Usado por Deus. Que maravilha, né? Então Paulo se tornou um ministro de Deus. Só mais uma coisa que eu tenho para falar sobre isso ainda. Aliás, são duas coisas. O versículo 22 diz: mas alcançando o socorro de Paulo é um ministro protegido de Deus. Lá no versículo 17 diz: livrando-te. Paulo é um ministro constituído por Deus, enviado por Deus, protegido por Deus. E tem mais. Versículo 22: mas alcançando o socorro de Deus, permaneça até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo senão que os profetas e... O que são os profetas e Moisés, irmãos? O velho, queria ter um filho assim, né? Então, quando Paulo diz o que os profetas e Moisés dizem, eram os escritos do Velho Testamento. Eu não digo nada além do que já está escrito. Então, o que eu estou pregando não é novidade. Paulo estava dizendo isso. Aí ele vai explicar no versículo 23 que Moisés, o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. O que eles disseram? Versículo 23. Isto é, que o Cristo devia... Gente, aonde está escrito isso no Velho Testamento? Que o Cristo, o Messias, ia sofrer? Isaías 53, muito bom, hein? Onde mais? Salmo 22. Salmo 22 fala do sofrimento do Messias. São textos claros, que os próprios judeus não compreendem. Eles falam: não, mas aqui não está falando do Messias, não, aqui está falando do próprio povo de Israel. Nada a ver. É claro o texto falando sobre o Messias. E aí ele fala, continuando aqui, ó, o Cristo devia padecer e sendo o primeiro da... Aonde o Velho Testamento fala de ressurreição dos mortos? Do Messias, ressurreição do Messias. Não, da ressurreição. Você está colando aí, mulher. Você está colando aí, mulher. Muito bom, mulher. Salmo 16. Lembra que Pedro usou Salmo 16 lá em Atos 2, não é? E, salvo engano, em Atos 10 também, Pedro usou Salmo 16 para falar da ressurreição do Messias, E ainda, final do versículo 23, 3 coisas estavam escritas na lei que Paulo pregava: o sofrimento do Messias, a ressurreição do Messias e, por último, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos... Estava escrito no Velho Testamento que os gentios iam ouvir a luz do Evangelho, da glória de Deus, irmãos. Os judeus não queriam. Os judeus eram egoístas e ainda são. Não, é só para nós. Eles são pecadores, Eles são pervertidos. De fato, todos nós somos pecadores, Isaías 42, ok? Fala sobre a pregação aos gentios, Então, brilhante. Quem se tornou Paulo? Um ministro de Deus, ok? E por fim, o texto também fala que Paulo se tornou... Versículo 17. Outra pessoa, lê de novo para mim, por favor. Por que livrando-te? Ele se tornou perseguido. De perseguidor ele passou perseguido, não é? O versículo 21 diz: por causa disto, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram
Por causa disso o quê? Não foi por causa da ressurreição, não foi por causa de nada. Foi porque eu estava pregando o evangelho. Eu estava pregando as boas novas. Paulo, ele clarifica isso aqui, né? Porque Jesus chamou Paulo, diz aí o versículo 18, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam remissão de pecados. Na verdade, Paulo está falando, eles me prenderam, sabe por quê? Inveja. Porque os gentios estavam ouvindo o evangelho e se convertendo. Esse é o motivo real. O número deles estava diminuindo. Então, irmãos, na conclusão do capítulo 26, o governador Festo, ele se escandaliza com as palavras de Paulo. Você está louco? Você está estudando demais, está ficando biruta. As muitas letras te fazem delirar. Você não está falando coisa com coisa. Porque lembra que Festo, ele era o quê? Romano. Né? Ele era gentio. Ele não entendia da lei, do Velho Testamento. Ele não tinha especialidade, ele não tinha formação. Não conhecia. Agripa não. Agripa era Herodes, era da família Herodes. Ele conhecia muito bem o Velho Testamento. Ele conhecia inclusive Jesus. Lembra no capítulo 25, quando Festo falou, é um tal de Jesus aí, que Paulo diz que, o pessoal diz que morreu, mas Paulo fala que ele está vivo. Opa, eu quero ouvir esse cara, eu quero ouvir esse Paulo. Agripa sabia quem era Jesus. Os familiares dele estavam todos envolvidos com Jesus, né? Então, Agripa não se escandalizou. Quem se escandalizou foi Festo, né? Vocês perceberam uma coisa muito importante no versículo 26? Porque tudo isso que Paulo falou, né, é do conhecimento do rei Agripa, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido que nenhuma dessas coisas lhe é. Presta atenção no finalzinho. Porquanto nada se passou em algum lugar. O que quer dizer isso, irmãos? Hã? Não passou nada A história de Jesus. A história de Jesus era conhecida. Todo mundo que morava em Jerusalém sabia da história de Jesus. É lógico que sabia, não é? Olha, isso é do conhecimento do rei, porque essas coisas não aconteceram em oculto, escondidos. Essa história de que Jesus é o Messias, essa pregação, lá em Jerusalém, todo mundo já ouviu falar disso, né? Talvez para o rei, para o governador, é uma história meio esquisita ainda. Mas não para os judeus. Os judeus já estavam familiarizados com essa ideia, né? Eles não aceitavam, mas eles sabiam disso. É legal isso aqui, tá? E aí no finalzinho, todo mundo se junta lá, faz uma... confabulam, eles chegam em qual conclusão? Que Paulo deveria ser morto. Todos eles, unânimes. Esse cara aí, ó, o Festo até achou que ele era meio louco, né? Mas homicida não era, nem criminoso. Ele podia ser louco, mas não homicida e nem criminoso, né? Então, possivelmente, o texto deixa entender pra gente que quando um romano apelava para César, não dava para voltar atrás, né? Mas Deus já tinha predeterminado que isso ia acontecer, né? Ele ia até Roma. Beleza? Brilhante esse capítulo, tá? Quem era Paulo antes de Cristo e quem Paulo se tornou depois de Cristo. Então lembra dessa frase: a intervenção de Jesus transforma por completo a vida de um homem, de um ser humano. E aí vamos para as nossas aplicações. Eu faço a pergunta para você: Jesus Cristo já interviu salvadoramente em sua vida? Né? Paulo foi transformado. Presta atenção antes de você responder rapidamente, porque nós vimos uma mudança radical na vida de Paulo. A sua vida passou por uma mudança radical? Você saiu das trevas e veio para a luz? Isso é importante, irmãos. Você nasceu de novo. Você foi regenerado. Mudança de mente total. Isso aconteceu em sua vida.
Você já teve os olhos abertos? Lá no versículo 18 diz que Paulo foi chamado para abrir os olhos dos incrédulos. Os seus olhos já foram abertos, seus olhos espirituais, não é? Jesus já converteu você, já concedeu você a remissão dos pecados, já te deu herança entre os que são santificados. Olha, Festo, Félix, Agripa, todas essas autoridades, elas tiveram a oportunidade de ouvir o evangelho da boca de Paulo. E a história bíblica relata que, não relata que eles aceitaram, que eles receberam o perdão dos pecados. Hoje Deus te dá essa oportunidade, mais uma vez, de ouvir o evangelho, de ouvir que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida. Então essa é a sua responsabilidade, crer. Senhor, eu sei que sou pecador, preciso do teu perdão. Sem a intervenção do Senhor na minha vida, eu não vou para lugar nenhum. Perdoa os meus pecados, Senhor. Lava a minha vida. Vem morar em mim, transformar a minha vida, me tirar das trevas, me levar para a luz. Ok? Primeira aplicação. Segunda aplicação, eu pergunto para você que já foi transformado. Hoje, você vive para que outros também sejam salvos? A vida de Paulo mudou radicalmente. De perseguidor para seguidor. Ele não simplesmente falou, beleza, me converti, agora vou continuar a minha vida, né? Vou retomar meus estudos, vou conseguir um trabalho, sucesso, tal. Não. Ele falou, eu vou gastar a minha vida para que outras pessoas também conheçam o Salvador que eu conheci. E foi isso que Paulo fez, né? E eu pergunto para você, você faz da sua vida oportunidade de pregar o Evangelho? Eu quero pegar uma ilustração aqui eu estive assistindo a conferência Fiel para Mulheres, que é para mulheres, mas também para homens, né? E uma das palestras, a irmã lá, ela disse uma coisa para as mulheres que eu achei muito interessante e apliquei também para mim hoje. Foi joia, foi benéfico isso. Que o filho dela, a filha dela estava com febre e ela teve que parar o dia dela, ir no médico e tal. E lá no médico, Deus deu a oportunidade para ela pregar o evangelho para as pessoas. Aí ela, então foi por isso, Senhor, que meu filho teve febre. Por isso que o Senhor me enviou aqui, né? E ontem eu estava com a minha família e o pneu do carro furou, né? E ontem eu não achei borracharia por aqui, né? Na hora que o pneu furou. E eu tive que consertar o pneu do carro hoje. E eu parei na borracharia, ela falou, não, lá na outra borracharia, lá na frente. Eu falei, não, vou parar aqui, essa primeira, né? Entrei na primeira e aí comecei a conversar com o borracheiro, conversei, dei a ele um folheto e falei para ele de Jesus. E eu falei, amém, glória a Deus, porque Deus me trouxe aqui, não trouxe no outro borracheiro. Porque Deus queria que eu falasse para esse hoje, agora, nesse momento, né? E assim foi a vida de Paulo. Eu já perdi inúmeras oportunidades, essa eu aproveitei, né? E nossa vida deve ser assim. Nem todos serão missionários, nem todos serão pastores, nem todos terão 100% do seu tempo para investir em evangelismo, em discipulado. Mas todos podem investir o seu dia, lá no seu trabalho, na hora que passa alguém e conversa e fala do amor de Jesus, não é? Todos podemos. Você ama os perdidos a ponto de levar salvação para essas pessoas? Custe o que custar. Olha, o preço que Paulo pagou foi caríssimo. Paulo foi morto por amar a Jesus e por pregar o Evangelho. Hoje nós não sabemos o que é isso. Sofrer até a morte. Nós aqui no Brasil, nosso contexto. Nós não sabemos o que é sofrer até a morte pelo nome de Jesus. Você está disposto a levar o Evangelho para as pessoas? Mesmo que custe algo para você, custe caro? Eu quero desafiar você nisso. Jesus transformou a vida de Paulo. E se ele transformou a sua, ele quer te usar para que outras pessoas sejam transformadas. Bem? Vamos orar?
Querido Deus, muito obrigado por esse texto desta noite. Muito obrigado, porque Atos 26 mostra realmente que somente a intervenção de Jesus na vida do ser humano pode transformar completamente o seu interior. E foi isso que o Senhor fez na vida de Paulo nesse capítulo, querido Deus. E foi isso que o Senhor fez na vida de muitos que estão aqui, Pai, nessa noite. O Senhor interviu. O Senhor veio de encontro a nós, Pai. Na nossa caminhada, perdidos, cegos, mortos em nossos pecados. E o Senhor veio, Pai, e nos deu vida. A tua palavra diz, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Obrigado, porque Jesus fez isso por nós, Pai. Obrigado, porque foi da sua vontade vir ao nosso encontro. Deus, e é da sua vontade que nós levemos a mensagem da salvação a outros. Eu peço, Deus, usa-nos para isso. Às vezes, Deus, a gente fica chateado porque alguma coisa saiu fora dos nossos planos, dos nossos projetos que tínhamos para esse dia, para nossas férias, para a nossa semana. E precisamos ver, Deus, a mão do Senhor em tudo isso, nos direcionando, nos dando oportunidade de levar o Evangelho. Abre os nossos olhos, Senhor. Também, querido Deus, eu oro por aqueles que porventura ainda não se renderam ao Senhor, estão aqui nessa noite. Que a Tua palavra venha de encontro, poderosamente, e venha quebrantar corações, e levá-los rendidos, Pai, ao Teu altar. Em nome de Jesus. Amém.